Olá, estamos aqui no nosso gabinete na Câmara Municipal, trabalhando aqui nesse início de janeiro. Aproveitar para desejar a vocês um ótimo 2018, um grande ano, com muitas realizações, muita saúde, muita paz a todos vocês que sempre nos acompanham nas redes sociais. Nesses últimos dias, finalzinho do ano passado e início desse ano, eu tenho sido muito procurado para esclarecer algumas dúvidas que a população tem em relação a novo formato de cobrança do IPTU. Talvez você tenha dúvidas também, talvez você tenha tomado um susto quando o carnê chegou na sua casa, ou talvez não, talvez você tenha sido surpreendido positivamente com uma eventual redução no pagamento do seu imposto. E como muitas pessoas estão realmente interessadas e curiosas para saber o que aconteceu, entendi por bem gravar esse vídeo para esclarecer de uma forma geral aquilo que aconteceu na Câmara em junho do ano passado. À época nós alertamos muitos de vocês acerca da realização de audiências públicas e também da votação da nova planta genérica de valores, que estabeleceu os valores do metro quadrado de cada área da cidade, e também da nova metodologia de cobrança do IPTU, que foi apresentada pela Prefeitura para que os vereadores apreciassem. Foi um projeto bastante complexo, inovador, mas que trouxe diversas distorções na prática, e isso tem causado incômodo e preocupação em boa parte da população, e nós vamos falar um pouquinho disso nesse vídeo. Ok? Peço sua paciência, é um pouquinho técnico, mas para que a gente não seja leviano, a gente precisa explicar o que é cada coisa para que você tenha um entendimento melhor do que aconteceu. Em primeiro lugar, a planta genérica de valores é um instrumento legal que define o valor do metro quadrado na cidade. Ela deve ser atualizada periodicamente, porque com base na planta genérica de valores é que a Prefeitura tem a possibilidade de definir o valor de cobrança do IPTU e também do ITBI, ok? Que são calculados sobre o valor venal dos imóveis. Muita gente acha que valor venal não tem nada a ver com valor de mercado. Na verdade, o conceito legal de valor venal é o valor de mercado do imóvel, o valor de mercado do bem na sua operação mais simples, que seria uma compra e venda à vista. Portanto, o valor venal deve refletir o valor de mercado do bem. Então a Prefeitura em 2013 já havia feito uma atualização no valor venal do metro quadrado na cidade, que causou um impacto muito grande no IPTU das pessoas, e na época o prefeito entendeu por bem colocar uma trava no aumento do IPTU de 30% para imóveis edificados e 50% para imóveis não edificados. Okay? Essa seria uma trava numa eventual majoração do IPTU. Com essa nova legislação, a Prefeitura, além de estabelecer um novo valor de metro quadrado da cidade, ela retirou essas travas que havia no passado, o que gerou um aumento absurdo em diversos imóveis, especialmente de algumas pessoas que têm nos procurado. Basicamente é isso, foi aprovada uma nova planta genérica de valores, e a grande questão começa aí: será que de 2013 para 2017 houve de fato uma inflação no mercado imobiliário da cidade? Muitas vezes não é isso que se verifica conversando com as pessoas, né? Acredito que existe um estoque de imóveis bastante razoável na cidade, pessoas vendendo imóveis, e os preços de 2013 para cá não tiveram reajustes ou não aumentaram de forma significativa. Muito pelo contrário, o que nós sentimos no dia a dia é que houve uma deflação e não uma inflação. Então esse foi um ponto que eu critiquei à época, em junho, quando votamos o projeto. Para que você saiba, eu votei contrariamente o projeto, justamente por algumas questões não estarem bem esclarecidas. Essa é uma delas. No meu entendimento, não houve uma majoração dos imóveis que justificasse uma atualização inflacionária da planta genérica de valores. No meu entendimento, houve deflação no mercado imobiliário. Esse foi um primeiro ponto. E aí, o que a Prefeitura aproveitou para fazer nessa ocasião foi uma alteração no Código Tributário Municipal, mudando a metodologia de cobrança do IPTU. No passado, o IPTU era cobrado da seguinte forma: pegava-se o valor venal de um imóvel, aplicava-se um redutor de 20% e chegava-se então na base de cálculo de cobrança do tributo. Vamos dar um exemplo aqui: se o imóvel valia 100, aplicava um redutor de 20, chegava a 80. 80 seria a base de cálculo do IPTU. Sobre 80, você aplicava uma alíquota de 0,8% para imóveis edificados e de 1,5% para imóveis não edificados. Então você chegava no valor de tributo de cobrança do IPTU. Okay? Com essa alteração que a Prefeitura promoveu agora, ao invés de 80, de aplicar um redutor de 20% sobre o valor venal, a Prefeitura está aplicando um redutor de 30% sobre o valor venal. Então, ao invés de a base de cálculo do tributo ser 80%, ela passa a ser 70% do valor venal. No mesmo exemplo que eu dei antes, ao invés de 100, a base de cálculo, ao invés de 80, a base de cálculo passa a ser 70, utilizando como parâmetro um imóvel que vale a 100. Ok? E aí a Prefeitura criou novas faixas de incidências de alíquotas.
Então, imóveis de valor venal até R$120 mil foram isentados do pagamento do IPTU. Imóveis de valor venal de 120 mil até 240 mil entram numa faixa de alíquota de 0,8%. Deixa eu confirmar aqui, estou com a legislação aprovada aqui, 0,8%. De 240 a 360 mil reais, o valor venal do imóvel, paga uma alíquota de 0,9%. De 360 a 480, uma alíquota de 1,1%. E de 480 em diante, paga uma alíquota de 1,3%. Ok? Para imóveis edificados. Para imóveis não edificados, a alíquota vai de imóveis de valor venal até 100 mil reais, parte de 1,4%, de 100 a 200 mil 1,5%, de 200 a 300 1,6%, de 300 a 400 1,8% e acima de 400 mil reais uma alíquota de 2% do IPTU, incidindo sobre a base de cálculo que passa a ser 70% do valor venal. Então essa é a nova metodologia de cobrança do IPTU na cidade. Se você quiser o meu posicionamento completo, a gente coloca o link aqui para você acompanhar no dia da sessão do IPTU, todas as críticas que eu fiz a essa nova cobrança do IPTU. Entendo que a legislação ela contém um componente de justiça tributária, mas distorções são verificadas na prática. E esse foi a grande razão pela qual eu votei contra essa legislação em junho de 2017. Por entender que faltavam elementos para que a gente pudesse apurar, dirimir, evitar, vamos assim dizer, grandes distorções, praticamente sobretaxar de uma forma enorme uma população, uma classe média, que não sejam realmente as grandes fortunas que a prefeitura alegou querer sobretaxar à época da aprovação da planta genérica de valores. Então é esse o novo formato, ok? Um outro ponto, muitas pessoas foram isentadas totalmente da cobrança do IPTU. Entendo que isso não é razoavelmente constitucional, mas essas são todas as nuances desse projeto que foi aprovado ainda no ano passado. E para você que está descontente ou que acredita que o seu carnê do IPTU chegou de uma forma abusiva, a prefeitura está recebendo pedidos de revisão do IPTU. O departamento competente da prefeitura, ele fica aqui no edifício São José, no subsolo do edifício São José, na Avenida 9 de Julho, pertinho da Câmara Municipal. E você pode fazer o seu requerimento pedindo a revisão do IPTU. No caso, eles analisam discrepância do valor venal do imóvel. Então, se você acredita que o valor venal do seu imóvel está errado no carnê, você precisa fazer esse pedido de revisão anexando avaliações imobiliárias, apontando um outro valor venal do imóvel, né, para que a prefeitura possa fazer essa revisão. E também se existe discrepância entre a área construída do imóvel e a área que consta no carnê, você também pode pedir a revisão nesse sentido. A prefeitura tem analisado e nos casos em que o contribuinte tem razão, a prefeitura está revisando o lançamento. Caso contrário, se não for uma dessas questões, acredito que o caminho seja você procurar alguém ou eventualmente algum advogado que possa ajudá-lo caso você tenha interesse em questionar a cobrança do IPTU judicialmente. Por hoje é só, espero ter esclarecido, desculpa aí o vídeo um pouquinho longo, mas como o assunto é técnico, espero ter esclarecido para vocês que estão ou indignados ou felizes com a nova cobrança do IPTU, mas para que vocês saibam o que aconteceu. E eu continuo à disposição sempre de todos vocês, nas redes sociais, no nosso gabinete, para qualquer dúvida e para qualquer esclarecimento que seja necessário. Um grande abraço e um ótimo 2018 novamente.